Amém. Irmãs, eu gostaria de ler aqui um hino do nosso cenário. É um hino que eu gosto muito, mas só recentemente que eu me atentei para o título dele. Eu não pensava no título dele. É Reconhecimento, hino 307. E aí eu pensando, né, nesse título, eu lembrei de alguns versículos na Bíblia em que nós somos chamados, né, convocados a louvar ao Senhor. E aí, se a gente for ver, né, o que é louvar, né, é elogiar, engrandecer. Só que o nosso Deus, ele não quer só palavras, né? Ele não quer simplesmente que a gente diga coisas bonitas, que a gente faça elogios, muitas vezes vazios, mas ele quer de fato um reconhecimento, né? Que o nosso coração reconheça aquilo que de fato ele é e aquilo que ele tem feito nas nossas vidas, né? Que ele quer algo que vem do nosso coração, de algo que a gente experimente, de algo que a gente viva em relação a ele. Então, quando nós louvamos ao Senhor, quando falamos que o Senhor é fiel, tem que ser o fruto de lábios que realmente vivem e já experimentam essa fidelidade do Senhor. Quando a gente fala que ele é amor, então ele quer realmente o nosso coração, né? A nossa vida é realmente totalmente grata e reconhecendo a ele como o provedor de tudo que a gente precisa, de tudo que a gente tem, como aquele que nos ama e tem nos abençoado muito. Se a gente fosse simplesmente pensar em Deus como aquele que nos criou, já seria motivo muito grande para a gente louvar. Mas ele fez muito mais, né? A cada dia, eu creio que cada irmã aqui, se for parar e ver todas as bênçãos, todas as coisas que o Senhor já fez, né? Terá muitos e muitos motivos para louvar a Ele, para reconhecer a Ele. Eu tenho e creio que as irmãs também têm. Então, eu vou ler esse hino com as irmãs aqui. Hino 307, Reconhecimento. Do pecado resgatado, fui na cruz por teu amor, e da morte, triste sorte, me livraste tu, Senhor. Ó Jesus, meu bem-amado, meu amigo e bom pastor, por teu sangue fui comprado, sou para sempre teu, Senhor. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador, tu me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Ó Jesus, meu bem-amado, meu amigo e bom pastor, por teu sangue fui comprado, sou para sempre teu Senhor. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Ó Jesus, meu bem-amado, meu amigo e bom pastor, por teu sangue fui comprado, sou para sempre teu Senhor. Que a gente possa, a cada dia, né, irmãs, reconhecer isso. Reconhecer o quanto o Senhor tem nos amado, quanto Ele é nosso amigo, nosso bom pastor, e que a nossa salvação, né, tudo que temos, o Senhor é quem tem nos dado, gratuitamente, né, e graciosamente. Nesse momento, eu vou convidar a Beth, ela vai ter uma participação aqui. Desde já eu agradeço a Beth por ter aceitado o convite. Muito obrigada, hein, Beth? Amém. Eu é que agradeço por ter lembrado de mim, tá bom? Deus abençoe muito, assim, grandemente vocês, tá bom? Amém. Eu quero deixar aqui no livro, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26, né? Que diz que o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E você citou aí em palavras. E o louvor que o Senhor me deu tem como título Sem Palavras. Então, o Espírito Santo ele intercede de forma que palavras não podem explicar ou mesmo expressar aquilo que nós queremos falar com o Senhor. E esse louvor fala isso, né? Apesar de eu estar um pouco rouca hoje, mas tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Amém?
Quando você fica triste, desespero insiste em te abater. Angústia invade o seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém para te ajudar, apenas dobra os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Ao dobrar os seus joelhos e em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras nem para pedir. E em meio ao sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar por você. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amém. Muito obrigada, Beth, pela participação. Amém. Deus te abençoe. Glória a E Deus. se você é rouca, canta assim, hein? Mas tô meio rouca. Não pareceu, não. Muito linda a sua voz. Amém. Glória a Jesus. Eu vou, então, nesse momento, estar passando para a Leide. Tá? Que Deus abençoe você, Leide. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E eu vou deixar você se apresentar, tá bom? Tá bom. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Boa noite a todas. Boa noite.
que entraram e eu não dei boa noite. Meu nome é Elediane, mas todos me conhecem como Leide. Eu atualmente estou morando em Vianópolis, Goiás. Estou fazendo a segunda parte do curso da Missão Novas Tribos do Brasil, a parte prática do curso. Tenho 25 anos, tenho uma irmã gêmea. Já era para ela ter entrado, mas ela não entrou ainda. Eu acho que é isso, né, na apresentação. Bom, eu preparei para vocês algo que o Senhor tem falado muito comigo e é um tempo da gente realmente refletir quem é o nosso Deus e conversar com esse Deus, porque a oração é uma conversa com Deus e mesmo que muitas vezes nós, de certa forma, queremos fazer orações eloquentes e talvez, de certa forma, barganhar com Deus, se comportar de certa maneira para obter algo de Deus e muitas vezes não reconhecemos como quem Ele é, né? E hoje eu queria estudar com vocês uma passagem de alguém da Bíblia que é um exemplo vivo para nós, de uma mulher de fé, de uma mulher que realmente sabia para quem ela estava pedindo o que ela ia pedir e sabendo quem era a pessoa para ela, a pessoa que ela estava derramando o seu coração naquele momento. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre Ana, a mãe de Samuel. E Ana tem muitas coisas a nos ensinar, que eu estou aprendendo muito com Ana e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. Um pouquinho do pedido de Ana, né? E para quem ela estava pedindo, qual a finalidade do pedido de Ana, né? Então a gente vai estar lendo o capítulo 1 de 1 Samuel. Esther, se não for pedir muito, você pode ler para a gente o capítulo 1, por favor? Posso sim. Tá bom. Obrigada. Nada. Ele todo? Sim, aham. Tá. Então, 1 Samuel, capítulo 1. Uhum. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções destes a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? A oração e o voto de Ana. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios.
porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse, até quando estará tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido, quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido, faze o que melhor te agrade. Fica até que desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela, ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Amém. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, vocês não precisam responder, senão vai dar muita bagunça, mas vocês já pensaram em fazer um pedido para o Senhor, depois desse pedido respondido, vocês retornar com esse pedido? Vocês levar para o Senhor aquele pedido e entregar a Ele como Ana fez? Eu acho que isso é uma coisa bem difícil da gente pensar, principalmente no caso da Ana, que era um filho. Era tudo que ela mais queria na vida dela, era ter um filho com Eucana. E, além disso, Ana sofria muito por essa necessidade que ela tinha, né, de ter esse filho. Só que existe uma grande diferença na vida de Ana, porque ela conhecia esse Deus, né? Ela sabia que em meio ao sofrimento dela, ela tinha alguém para ela recorrer, para ela pedir ajuda, para ela, de certa forma e incrivelmente, derramar a sua alma, né, diante desse Deus. Nós não sabemos o motivo do porquê Deus tinha deixado Ana estéril, mas nós sabemos que era para glorificá-lo, né? Era para que o nome dele fosse glorificado através da vida de Ana. E nos primeiros versos a gente já descobre que Ana tinha um esposo, que ela dividia esse esposo com outra mulher, Penina, né? E Penina não deixava baixo para Ana, né? Digamos assim, ela realmente cutucava a Ana sempre, jogando na cara da Ana a realidade da Ana, né? Que ela não podia ter filho, ela era estéril. E a Penina não tinha só um filho, né? Penina, a Bíblia diz que ela tinha filhos e filhas. Então a gente eu pelo menos, né, não consigo imaginar o sofrimento da Ana nessa realidade dela que ela vivia ali. E ano após ano, Ana sofria, a Bíblia fala que ela nem comia naquele período,
Mas nós vemos também que essa família, apesar da escolha do esposo, de ter duas esposas, de certa forma ele temia o Senhor e ia ano em ano para sacrificar, né, novilha ao Senhor. E nisso começa a história que eu quero conversar com vocês hoje. E Ana fez um pedido ao Senhor e depois de fazer esse pedido ela fez um voto, né, ao Senhor, dizendo que ela entregaria esse filho a ele. E muitas vezes podemos ser mal compreendidas no momento que a gente está confiando e derramando a nossa alma ao Senhor. Pode ser que muitas pessoas vão pensar, nossa, mas dá para ela fazer isso e aquilo. Ela pode resolver aquele problema. Mas não. Ana sabia em quem ela poderia correr naquele exato momento, em quem ela poderia confiar naquele exato momento. E ela hoje é um exemplo vivo para nós, que nós também adoramos esse mesmo Deus de Ana, que nós também podemos nos prostrar e realmente reconhecer a esse Deus. E Ana, ela nos ensina também que ela não só sabia para quem ela estava fazendo aquele pedido, ela tinha uma finalidade naquele pedido, né? Ela tinha a finalidade de glorificar a Deus e também entregar aquele filho para ele. E muitas vezes nós pedimos e queremos que nós sejamos glorificadas, que nós sejamos vistas, né? Mas Ana não, ela queria que aquela bênção retornasse para quem a abençoou, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Vamos ler o versículo 12 novamente? Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Quantas vezes a gente quer gritar, né? Quer falar, parece que Deus não está nos ouvindo. E Ana aqui nos ensina que o Senhor nos ouve mesmo quando a gente não profere nem palavras, né? O hino que a irmã cantou agora há pouco falava também disso, né? Que o Senhor ouve a nossa alma. E isso que aconteceu com Ana. Mesmo que ela foi mal compreendida naquele momento por Eli, o Senhor sabia exatamente o que Ana estava pedindo. Ele sabia exatamente a necessidade de Ana. Vamos continuar então. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. É incrível o que Ana tem nos ensinar. Ela realmente, gente, é um exemplo vivo para nós de confiança, de temor a esse Deus, porque ela podia simplesmente falar: esse Deus a quem eu sirvo, ele não está vendo a minha situação, ele não está vendo o meu choro de ano após ano. Estou aqui no mesmo lugar, clamando a ele. Ele não me ouve, porque a minha realidade ao sair daqui, ao entrar aqui também, é de angústia, é de sofrimento, é de desejar algo que eu não tenho e que pelo meu ponto de vista, né, que minha maneira de ver, nunca vou ter porque sou estéril. E ela mesmo assim, ano após ano, persistindo, pedindo ao Senhor, confiando nesse Deus a quem ela servia, né? E nós? Será que nós também temos essa persistência? Nós temos passado por um ano que a gente jamais imaginou, planos frustrados e não podendo nem fazer planos. É um ano que o Senhor realmente tem nos dado para confiar nele, para entregar a nossa vida e a nossa dependência totalmente nele. E assim como Ana, chegar diante desse Deus, mesmo que sejamos mal compreendidas da maneira da nossa fé de ser expressada, mas derramar. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não tem porto seguro maior do que esse, né? Não tem outro Deus e não há outro Deus como esse a quem nós podemos recorrer em tempos de sofrimento, em tempos de perguntas sem respostas, em tempos de por que, Senhor, isso está acontecendo neste ano? Nós planejamos tantas coisas, a minha igreja tinha tantos projetos para ser feitos e
em setembro, esses projetos já eram para estar em prática, né? E alguns outros projetos serem concluídos já, mas nós tivemos que parar. E mesmo assim, a gente tem Ana como exemplo, de alguém que confiava nesse Deus. E ela sabia exatamente o poder que esse Deus tinha, né? Que aquele ventre estéril podia, sim, gerar uma vida. Porque a persistência de Ana nos mostra que ela sabia que esse Deus tinha poder para isso. E que nós não possamos, de forma alguma, esquecer que o nosso Deus ele é poderoso. No capítulo 2, Ana faz a oração, e até mesmo em alguns comentários bíblicos, é uma canção que Ana faz, né? Alguns comentários diz, ela fala sobre esse Deus. Ela canta, ela ora, exaltando a esse Deus. Por quê? Porque no momento de que ela sofria, esse Deus ele tinha poder. Ele tinha poder da estéril gerar filhos, né? E aquela que tanto azucrinava a cabeça de Ana, né? Um dia realmente também começar a ver a forma que ela vivia e a realmente, de certa forma, a Bíblia não fala, mas também reconhecer a esse Deus, né? Vamos continuar a leitura, então. 16 fala bem assim, não julgues tua serva como mulher, né? Uma mulher que não vale nada. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ana não escondia isso de forma alguma. Aqui nesse capítulo nos mostra realmente que o rosto de Ana expressava o sofrimento dela, né? O seu esposo falou com ela, né? Áspero de certa maneira, falando, Ana, o que acontece no versículo... Deixa eu ver. Versículo 8 fala assim, Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? O sofrimento de Ana era visto na vida daqueles que estavam ao redor dela, né? O Eli o sofrimento de Ana foi mal compreendido pelo Eli e também pelo Eucana. No versículo 17, ele responde para Ana, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse, espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Acabamos de ler um verso que diz que Ana não comia, Ana só chorava, né? E o sofrimento dela era visto nos olhos dela, né? E aqui no versículo 18, gente, olha que maravilha diz. Então ela seguiu seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Como a conversa e a oração, realmente, colocando diante de Deus as nossas necessidades, crendo que esse Deus é o único que pode nos ouvir e pode responder segundo a vontade dele. Porque todos esses anos, Ana sofreu, pedindo algo que ela ainda não tinha. Mas naquele ano, o Senhor ouviu Ana e se lembrou de Ana, a Bíblia diz. Comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Como é interessante. E quando a gente derrama a nossa alma para o único que realmente nos ouve, sem palavra alguma, né? Porque Ana não precisou berrar, Ana não precisou gritar para o Senhor, ela simplesmente estava ali falando e mexendo os lábios, né? E como que isso faz diferença? Porque a confiança de Ana já fez com que ela se cuidasse dela mesma, né? Muitas vezes a nossa falta de confiança no Senhor, temos a tendência de descuidar de nós mesmos, de como a Ana fazia aqui, né? Ela não comia, ela só chorava, o seu rosto já não havia beleza, somente tristeza e sofrimento. Mas quando nós entregamos a nossa alma diante daquele que pode responder a nossas orações, nós confiamos nesse Deus. Olha como muda as coisas. A gente começa a olhar para nós também e cuidar desse corpo, assim como a Ana fez naquele momento. Ela realmente derramou a sua alma diante daquele que podia ouvir a sua necessidade e responder de acordo com a vontade dele. E Ana também nos ensina algo muito profundo aqui. Ana não sabia qual seria a resposta do Senhor depois de ela derramar a alma dela diante dele. Talvez seria mais um ano que Ana chorasse, que Ana não comia, e seria mais um ano como o outro que passou anteriormente.
Talvez o ano que vem ela voltaria e chorasse de novo, né? Se pranteasse de novo diante do Senhor. Mas no versículo 19, olha o que a Bíblia diz. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Que beleza, né, gente? Que maravilha, Ana nos ensina aqui. Mesmo que a minha resposta, mesmo que ainda não tenha a resposta da minha oração, da minha petição, eu vou adorar ao Senhor. Olha como Ana realmente sabia para quem ela estava derramando a sua alma. Ela não foi depois, será que ele vai me responder? Será que amanhã? Ou será que no próximo ano eu vou ter que voltar de novo e chorar e me derramar diante do Senhor para que ele me ouça, né? Pensando que talvez não, de novo, vai ser uma resposta, a minha resposta vai ser não de novo. Mas Ana, o que ela fez? Logo em seguida, na manhã seguinte, eles levantaram e adoraram o Senhor. No versículo anterior, fala que Ana começou a cuidar de si mesma, o seu rosto já não era mais de aflição. E no próximo versículo, fala que depois ela adorou. Lembre-se, Ana ainda não tinha a resposta da sua oração. E isso tem muito nos ensinar. Será que nós, assim como Ana, adoramos depois de pedir? Adoramos depois de clamar no nosso quarto? Por ocasiões que nós ainda nem sabemos o que o Senhor vai resolver, ou planos futuros que nós temos pela frente, coisas em nossas igrejas que precisam ser, de certa forma, mudadas, e a gente clama ano e ano para o Senhor, pedindo a Ele que Ele continue orientando a nós mesmos, né, ou a liderança da igreja, e o Senhor ainda não nos deu a resposta. Mas será que como Ana, a gente levanta e adora o Senhor mesmo assim? Será que depois de chorarmos e prantearmos diante do Senhor, pedindo aquilo que o nosso coração mais quer ou acha que precisa naquele momento, depois de chorarmos diante daquele que pode nos ouvir, a gente ainda levanta e vai adorá-lo? Isso é uma pergunta realmente que eu tenho feito a mim. Planos frustrados, matérias sendo canceladas, tudo que eu mais queria era ter algumas matérias que eu não vou poder ter, estágio que eu poderia estar mais ainda, de certa forma, Deus falando mais ainda, eu quero você com esse povo, mas eu não vou poder fazer por causa de uma pandemia que veio e estragou tudo. Mas mesmo assim, será que isso eu estou me perguntando este ano, né? Será que a Leide ainda, mesmo assim, levanta e adora esse Deus? Porque mesmo que a vontade dela seja ter o seu estágio, né? Ter mais ferramentas ainda para usar como ministério na obra do Senhor, será que a Leide ainda, mesmo assim, com todos esses planos frustrados, ela ainda vai adorar? Né? Será que a Esther ainda vai adorar o Senhor diante de tudo aquilo que ela tem colocado diante dele? E ele ainda não tem resposta para nada, né? Será que nós somos como Ana? Isso é uma coisa mesmo que a gente tem que pensar e buscar essa maturidade cristã, né? Vamos continuar lendo então. No versículo 20 fala assim: assim Ana engravidou e no devido tempo. No versículo 19 termina falando que Ana e Eucana, né, se deitaram. E no versículo 20 fala: assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. No versículo 21 fala: quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Gente, Ana fala uma coisa aqui que são duas expressões que a gente fala, que são palavras muito fortes: para sempre. E a outra também palavra que Ana não fala aqui, mas eu lembro, é nunca. Quando você pergunta para uma pessoa, fala assim, você já pensou em gostar disso ou daquilo? A pessoa fala, nunca pensei. Você fala, nossa, que forte. Mas a palavra para sempre também é muito forte.
porque Ana estava disposta a ficar longe do filho que ela tanto pediu por anos ao Senhor para sempre. E olha só também o que Ana nos ensina. Depois do seu pedido respondido, tem um ano e pouco depois, talvez aqui já, Ana ainda não esqueceu do voto que ela fez ao Senhor. Quantas vezes, digo por mim, eu pedi ao Senhor uma coisa, 3 dias depois, já esqueci. Esqueci até mesmo de agradecer ao Senhor. E Ana nos ensina que depois de um ano, ela ainda estava com aquilo em mente. Porque ela sabia a finalidade do pedido dela. Ela sabia que ela tinha que devolver para aquele que a deu, né? Para aquele que respondeu a sua oração positivamente. Quantas vezes nós esquecemos de agradecer ao Senhor? Ou talvez, pior ainda, não lembramos nem de agradecer, mas já estamos pedindo outra coisa para o Senhor. E Ana não havia esquecido do que ela tinha pedido. E Eucana responde para Ana: disse Eucana a seu marido: faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele, né? Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Ana teve todo esse cuidado de mandar Samuel para o templo para ele ser bênção, para ser aquele período que ele não dependesse totalmente de Ana, que ele não dependesse do seio da mãe para todas as suas refeições, né, no dia. Mas Ana teve todo o cuidado de colocar diante do Senhor, de entregar o seu voto para o Senhor de uma forma completa, irmãs. Ela realmente entregou ao Senhor o seu filho de uma maneira que ele fosse independente já dela, né? Naquilo que é o mais importante para uma criança no início, que é o leite, né? E ela, depois que eu desmamar o meu filho, eu vou entregá-lo, né? Eu vou dar a ele para sempre para o Senhor. No versículo 25 agora, eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. Não, acho que é o 24. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida, que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado, orando ao Senhor. Deus ainda nos dá a oportunidade de testemunhar, né? Contar o testemunho para outras pessoas. De falar, olha, o Senhor me deu, o Senhor estava comigo. Porque Ana fala, juro por tua vida. Ela inclui Eli naquele testemunho que ela tinha para falar para ele naquele momento. Ela não só tinha um testemunho para entregar e falar para Eli. Ela tinha a própria resposta daquela oração que ele viu ela fazendo, né? E que ele interpretou muito mal o que Ana estava fazendo naquele momento. Mas ela foi lá e entregou, mostrou para ele, né, a resposta do Senhor. Era este o menino que eu pedia, versículo 27. E o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida, será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Gente, aqui Ana nem fazia ideia que ela teria outros filhos. Nem passava pela cabeça de Ana que o Senhor abençoaria ainda mais a sua vida. Como Ana nos ensina nesse capítulo de apenas 28 versículos. Ela nos ensina para quem a gente tem que pedir, né? E ela também não só nos ensina quem nós estamos pedindo, mas ela também nos orienta a ter algo em mente do porquê estamos pedindo isso. Se é para a glória do Senhor ou se é para a nossa própria glória, né? E Ana, ela já pratica algo que não é comum de todo mundo. Ela já tem uma fé que ela não continua com um semblante de sofrimento. Ela adora ao Senhor logo depois. E isso que a sua oração ainda nem tinha sido respondida. Vamos ler o capítulo 2 também, porque eu acho magnífico
a oração de Ana. Eu falei bem rapidinho para nós. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Ana realmente está de novo derramando o seu coração diante do Senhor. E Ana fala de algo muito interno, gente. O coração. Às vezes a palavra do Senhor fala que o coração é enganoso, né? Quem o conhecerá? E aqui Ana fala realmente do coração. Meu coração exulta no Senhor. Porque é dali, gente, que procede as fontes da vida. É ali que realmente está em quem nós confiamos na hora de pedir. É ali que está, se nós vamos ou não confiar nesse Deus e louvá-lo, mesmo não tendo a resposta da nossa oração ainda. Ana fala de algo muito interno nesse versículo. No Senhor a minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Sobre os meus inimigos, Ana realmente está referindo a Penina aqui, né? Como que alguém que antes era humilhada, agora ela pode dizer diante do Senhor, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outra além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Ana aqui nos faz lembrar que o Senhor é santo, que o Senhor é uma rocha, que nós podemos confiar nele, né? Porque nele nós sabemos, é 2 capítulos que nos faz lembrar quem é o nosso Deus. Pelo que a Ana viveu e pela decisão que ela tomou de confiar nesse Deus, mas ela não só confia, né? O Senhor faz questão de registrar este momento de Ana. O Senhor é santo, ele é uma rocha, e nele, né, não há rocha alguma como o nosso Senhor. Não fale tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É ele quem julga os atos dos homens. Isso me faz lembrar tanto de tempo que a Ana ficou pedindo ao Senhor por um filho, e ela fala, pois o Senhor é Deus sábio, né? Ao nosso pensar, a Ana já tinha que ter logo esse filho, tanto que ela queria, né? Mas Ana reconhece que esse Deus é um Deus sábio. Ele sabe exatamente o momento para dar um filho 1 ano depois, mas ele também sabe o momento de dar mais filhos para Ana, né? Que a gente lendo 1 Samuel, a gente vai descobrir que Ana teve mais filhos. Versículo 4 do capítulo 2 fala assim: o arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Penina versus Ana, né? Aquela que se achava forte e depois quebrou-se, né? Toda aquela fortaleza de Penina, digamos assim, né? E aquela que era fraca estava revestida de força, né? Mas os fracos são revestidos de força. Versículo 5 diz assim: os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos. Aquela que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida, ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinza ergue o pobre. Ele o faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. É ele quem governa tudo. É ele quem sabe exatamente a hora de responder a nossas orações, porque ele tem total domínio de toda a sua criação. E que nós possamos realmente confiar nesse Deus, assim como Ana confiou. Ao ponto de não esquecer o que nós pedimos ao Senhor e de agradecer também. De não esquecermos de agradecer pelo que o Senhor tem nos dado, né? E principalmente, assim como Ana fez, pedirmos algo ao Senhor em que o nome dele vai ser glorificado. Não é para nós sermos vistas,
não é para que nós estejamos lá em cima, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Isso realmente tem me feito pensar no que eu tenho pedido, o porquê eu tenho pedido o que eu tenho pedido. Porque eu peço o que eu peço. Será que é para a minha glória ou será que é para a glória do Senhor? Nós sabemos que Samuel foi uma grande bênção para a nação de Israel, né? E o nome do Senhor foi glorificado através dessa pequena criança que Ana pediu ao Senhor. E que ela entregou ao Senhor. E que ela não esqueceu do voto que ela tinha feito ao Senhor. E que nós possamos ser assim como Ana. Sermos exemplo vivo para pessoas ao nosso redor. De respostas respondidas, mas de respostas também que ainda não temos de orações que ainda não temos resposta, mas que o nosso coração continua exaltando ao Senhor, continua adorando ao Senhor, assim como Ana fez, logo depois de derramar a sua alma diante do Senhor. Amém? Amém. Amém. Na semana passada, Leide, a irmã que trouxe a mensagem, ela também falou sobre Ana. Não E a gente vê acredita. Não, mas calma, a gente vê como a palavra do Senhor é maravilhosa, né? Sim, aham. Ela falou de alguns pontos e você hoje trazendo outros. Uhum. Então, o Senhor tem nos concedido, né, aprender muitas coisas com a vida de Ana e eu fico grata a Ele por isso. Sim. Que bênção. Foi uma bênção, sim, uma grande bênção. Queria Parece ter que ouvido ela complementou, então. parece que foi um complemento, assim, né? Maravilhoso ver como o Senhor age, né? Como o Senhor faz. Sim. Eu fico grata pela sua vida, por você ter estado aqui com a gente, que Deus continue te abençoando, tá? Guardando aí a sua vida, te ajudando aí nos estudos, te Sim. abençoando, direcionando aí tudo em sua vida. Tá bom, Leide? Obrigada. Eu posso fazer alguns pedidos? Sim, sim. Talvez nós possamos orar juntas hoje, né? É, eu tenho tirado um tempo para orar por tráfico de humanos no mundo e sei que o Senhor tem visto essa realidade, sei que o Senhor não passa despercebido dos olhos do Senhor essa realidade de tráfico de pessoas. E a gente pode pedir para o Senhor e clamar que as mãos dele esteja alcançando essas vidas, né? Tem muitas pessoas que realmente ainda não conhecem o Senhor e em meio a toda essa realidade de tráfico de pessoas, muitas são tiradas e são enganadas e de certa forma elas ainda não ouviram falar do Senhor. Que a gente possa lembrar dessas pessoas. Possamos lembrar também dos nossos irmãos da igreja perseguida, aqueles que conhecem o mesmo Deus que nós, mas não podem louvar a esse Deus, né? Voltando de novo para Ana, ela podia louvar no dia seguinte, mas esses irmãos, de certa forma, eles não podem cantar ao Senhor na sua própria casa, né? Não pode falar da sua fé para outras pessoas, porque são perseguidos por causa disso. Esses irmãos não podem fazer nada do que a gente tem a liberdade de fazer no nosso país. E que o Senhor fortaleça esses irmãos, para que mesmo que eles não consigam expressar o amor e a devoção por esse Deus que eles creem, que as pessoas possam ver na vida deles, né? Que mesmo sem palavras, as pessoas possam notar que tem algo diferente, né, na vida desses irmãos e que o Senhor continue protegendo e fortalecendo esses irmãos. E que o alvo dessa oração seja que o Senhor seja glorificado na vida desses irmãos, seja glorificado na vida dessas pessoas a quem o Senhor vai alcançar, né, no tráfico de pessoas pelo mundo todo, e que essas vidas sejam restauradas, traumas sejam realmente tratados e que essas pessoas venham a conhecer a Deus realmente. Eu tenho esses dois pedidos para nós orarmos. Tá certo, Leide. Então, eu vou pedir a duas irmãs que estejam orando. Eu vou pedir a irmã Zeli, que esteja orando pelos pedidos da Leide, né, sobre tráfico de pessoas e pela igreja perseguida.
e vou pedir a irmã Kelly para depois ela orar, encerrando a nossa reunião. Tá bom? Tudo bem, Zeli? Acho que ela não me Tudo ouviu. bem, só não estou conseguindo colocar o vídeo. Ah, sim. Mas está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo bem. Então tá. Eu vou orar então e vamos falar com o Senhor, né? Senhor Deus, tu és um Deus maravilhoso, um Deus tremendo, um Deus que está em todo lugar, em todo tempo. E o Senhor tem contemplado o teu povo ao redor dessa terra. Obrigada por uma palavra tão maravilhosa que foi trazida a nós sobre aquele clamor que estava no coração de Ana. E que o Senhor, a seu tempo, ouviu, e o Senhor não ouviu, mas nem honrou. Ser útil, Senhor, no teu reino, onde estiver, com intenções de ajudar, mas não sabemos que agora não Desculpe, Zeli, a gente não está te ouvindo, Zeli. É só uma interferência, muito chiado, não estamos ouvindo a oração. Agora, tá ouvindo? Agora sim. Tá, então eu vou recomeçar. Senhor Deus, eu estou aqui diante do Senhor mais uma vez, porque o Senhor está presente, o Senhor está atento à nossa oração, o Senhor está presente em todas as situações e o Senhor esteve agora nesse momento de reunião, de comunhão, de estudo, Senhor, da Tua Palavra, através da nossa irmã Leide, que é uma pessoa que está se preparando para falar do Teu amor às pessoas menos, que não são tão expoentes na sociedade, mas que têm vivido realmente à margem, que não têm visibilidade muitas vezes, ó Deus. Eu entrego a nossa irmã nas tuas mãos, que ela possa ter do Senhor discernimento, estratégia, sabedoria e também saúde mental, física e espiritual para levar adiante aquilo que propôs no seu coração. Entrego também, Senhor, o pedido que ela fez de que o Senhor possa estar usando servos teus para levar a tua palavra, levar a mensagem às pessoas que vivem realmente escravas do tráfico humano, pessoas que têm sido enganadas, pessoas que têm sido induzidas a ir a outros países, pessoas que têm sido chamadas de forma até agradável, essas pessoas caem, Senhor, e vão. Outras estão sendo sequestradas, estão sendo vendidas, muitas estão sendo vendidas para outros países, para tráfico de órgãos. O Senhor conhece todos esses, Pai, mas nesse interim existem pessoas que te amam e que essas pessoas possam entrar em ação nesses momentos. E apesar de tudo que acontece, o nome do Senhor Jesus seja levado a essas pessoas que estão padecendo desse problema grave no nosso mundo e que essas pessoas tenham consciência de que na eternidade elas poderão estar com Cristo, independente do que aconteça aqui nessa terra. Ó Deus, eu te peço misericórdia, Senhor, por cada um desses que estão sofrendo com essa situação gravíssima no nosso país e também nos países do mundo, principalmente nos países do leste europeu e também dos asiáticos e nos países africanos. Tantas pessoas estão sendo levadas e trazidas, moças estão sendo seduzidas aí para a Europa, chegam lá, elas são usadas como objetos sexuais de homens, de pessoas que estão vendendo, Senhor, a essas moças
a outras pessoas. Ó Deus, tenha misericórdia. E ajude que cada uma que tenha consciência disso, que possa entender que o Senhor não quer isso para elas, que mais vale viver simplesmente no seu país, olhando para o Senhor, do que fazer uma aventura dessas. E muitas também crianças que têm sido levadas forçadamente para outros países, Senhor. Ó Deus, Tu sabes disso tudo e nós clamamos a Ti. Por favor, Senhor, liberta aqueles que estão cativos, tanto da alma quanto do corpo. Ajuda os Teus servos que estão trabalhando nesse espaço que nós não podemos ir, mas nós estamos na retaguarda orando. Eu entrego e confio em Ti. E agradeço pela irmã e pelo estudo que ela deu. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Já sou eu, Esther? Já posso? Pode sim, Kelly, você. Vamos agradecer também. Entrei um pouquinho atrasada, mas consegui ouvir. Muito obrigada, viu, Leide? Desde já agradeço. Medeline entrou agora também, lá da Alemanha. Lá já são 1h da manhã. Muito obrigada, viu? Muito bom ver vocês. Então tá bom, vamos orar e agradecer a Deus por mais essa palavra aí que Ele nos trouxe, né? Como a Esther disse, a palavra se renovando, né? Vamos orar. Muito obrigada, Senhor, por este dia. Muito obrigada, Senhor, pela vida de cada irmã que está aqui presente, Senhor, que se disponibilizou, Senhor, nas suas casas, Senhor,